Olá, queridos! Eu estou voltando aqui, tá? Porque eu acabei de postar um vídeo uns 3 dias atrás, ah, tentando esclarecer para vocês a respeito de corpo, consciência e espírito. E aí surgiram outras perguntas a respeito desse mesmo vídeo e eu gostaria de poder esclarecer mais ainda para vocês. Eu quero dizer a priori que toda dúvida é super válida, porque a gente não deve aceitar as coisas como verdade simplesmente porque a gente leu na Bíblia, porque o Sem disse, porque Joel falou, porque Cíntia está aqui explicando. A gente não deve aceitar simplesmente, a gente deve se questionar. E o mais importante de tudo é que a gente deve pedir a Deus para revelar, tá? Então, ter dúvida é super válido e eu tenho muitas. E eu sempre estou expondo ao Espírito Santo as minhas dúvidas. E eu acho que a gente deve fazer isso. Então, eu vou tentar mais uma vez aqui explicar algumas coisas para vocês, tá? Porque no vídeo passado eu falei que Deus, ele só pode criar o que é espiritual. E dessa forma, Deus só cria o que é real. E aí uma pessoa fez essa pergunta, mas o que é real? Tá? E essa é uma pergunta, gente, é super difícil da gente aceitar a resposta disso, tá? Portanto, eu deixo todo mundo livre para aceitar ou não aceitar, para questionar aí dentro de você, perguntar ao Espírito Santo. Nós estamos acostumados, nós não sabemos nos ver senão através dos sentidos materiais. E nós ainda não desenvolvemos as nossas faculdades espirituais ao ponto de saber o que é a verdade e o que não é a verdade. Mas, quando a gente escuta no Caminho Infinito, tá? Joel dizer que tudo que a gente vê, ouve, toca, cheira, saboreia é ilusão, a gente passa direto. Ah, é ilusão, e a gente não se questiona sobre isso. Por que que é ilusão? Tá? Você está ouvindo Cíntia falar. E isso é ilusão. Por quê? O Filho de Deus, perfeito Filho de Deus que você é, ele não está na situação que nós estamos, ele não tem dúvida alguma de coisa alguma, tá? E ele não se manifesta através da matéria, mas ele já sabe todas as coisas. Então nós estamos aqui usando uma ferramenta limitada para entender uma coisa ilimitada, certo? Então o que eu tô te falando é limitado porque passa pela minha mente, tá? Que é limitada e vai para a tua mente que é limitada. Então isso aqui é como se fosse apenas uma foto, uma fotografia da verdade, mas não é a verdade. Então eu vou tentar dizer para você assim: quando a gente está desenvolvendo as nossas faculdades espirituais, coisas começam a ser reveladas de uma forma que a gente não está acostumado. Por mais que essas coisas venham dentro ainda do nosso sistema material, ele vem de uma forma tão inusitada que a gente começa a compreender que aquilo ali veio de uma consciência mais alta. E todas as vezes que isso acontece, a gente sente plena paz. Então, vamos dizer assim, você pode ter visões. Você está numa situação bem difícil e você, de repente, vê uma imagem ou escuta alguma coisa no seu ouvido. Foi pelos sentidos ainda, porque a gente não sabe
entender coisa alguma que não seja através dos sentidos. Então, a gente recebe, mas recebe de uma forma inusitada, e desta forma a gente consegue perceber um pouquinho da realidade. Então, a gente não vê a realidade completa, a gente tem algumas... Quando a gente começa a desenvolver isso, a gente tem algumas... Eu não estou lembrando bem a palavra que diz, mas você tem um insight, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu estava vendo um vídeo ontem, esse pastor, que o filho dele estava com problema respiratório, e o filho dele pequeno, né, com problema respiratório, começou a piorar no meio da noite. Ele não tinha como levar para o hospital, ele não tinha carro, ele não tinha telefone, os ônibus já não estavam mais passando, porque já era na madrugada. E ele pegou o filho dele no colo e começou a declarar verdades, né? E o filho dele morreu nos braços dele. Estava gelado, sem respirar, sem pulsação. E ele passou a madrugada inteira declarando essas verdades com o filho dele no colo. Aí, finalmente, de manhã, ele colocou o filho dele na cama e ele viu uma tela, tá? Ele viu uma tela na frente dele, e nessa tela dizia que o Espírito de Deus que levantou Jesus Cristo também levantava o filho dele da morte. E aí ele pegou o filho dele, começou a declarar, e o menino respirou e voltou à vida. Então, o que é a verdade? A verdade é a vida, que não muda, que jamais está em risco nenhum, e que ele teve um insight daquilo ali. Chegou uma revelação através de uma imagem para ele, tá? E naquela hora da revelação, a verdade se apresentou. Então, desta forma é que acontece a cura espiritual. É quando você tem um contato aonde as barreiras materiais, as barreiras mentais, elas cedem. E aí você recebe alguma coisa, e quando você recebe, você entra em paz, ou você recebe uma cura, alguma coisa acontece. O que é que eu estou dizendo no final das contas? Eu estou dizendo que a gente vive grande parte da nossa vida, mais de quase que 100%, fora da verdade. E ao mesmo tempo, né, que nós vivemos, que nós nos movemos em Deus, a nossa realidade não deixou de ser realidade, só que nós não estamos experienciando a realidade, tá? E nesse trabalhar nosso, nesse meditar nosso, é que nós começamos a ter noção de que nós não conhecemos a realidade e de que nós podemos ter acesso à realidade, tá bom? Gente, não é pra gente se preocupar tanto com essas coisas, tá? Eu tô aqui realmente tentando explicar pra vocês, mas a única coisa que a gente tem que se preocupar realmente é em conseguir estar em contato com a nossa fonte, estar contactando a Deus, porque essas coisas, elas vão automaticamente acontecendo com a gente, e enquanto elas não estiverem acontecendo, está fora do nosso controle e está tudo certo. Então a gente não deve se preocupar, a gente não deve ficar aflito com isso. A única coisa que a gente tem que fazer é estar se mantendo em Deus, né? Mantendo a nossa mente em meditação, aberta para que Deus revele coisas através de nós. A gente tem que estar negando a nossa mente. As coisas que chegam, a gente tem que saber que não são reais, para que a gente abra um espaço para que a revelação aconteça, tá? Mas não são coisas para a gente estar em aflição com isso, tá? Existe uma outra coisa que eu queria também responder, é que a pessoa diz que não entendeu a diferença entre espírito e consciência. E eu sei que é super complicado, porque no final,
É tudo a mesma coisa, a gente que dá nomes, né? Mas eu gostaria de dar um outro exemplo, tá? Para ver se vocês agora compreendem de uma forma mais clara, tá? Consciência e espírito. Deus é o autor da obra, que somos nós. Então você imagine que você é o autor de uma obra, você vai fazer uma pintura, você vai pintar um quadro, certo? Você é o autor da obra. Então, aonde que a pintura que você vai fazer, aonde que ela se encontra antes de ser manifesta? Ela está na sua consciência. Você tem na sua consciência aquilo que você vai pintar, certo? Isso aqui eu estou comparando com a consciência de Deus. Deus tem na consciência dele você, que é a obra, tá? Então, quando você pinta o quadro, ou seja, você tirou da sua consciência e expressou, tá? Você expressa materialmente. Então, você, sua consciência é material, expressa um quadro que a gente pega com ele na mão assim, e expressa este quadro, ok? Deus tem na consciência dele você e expressa você espiritualmente imortal, infinito, imutável, tá? Mas como você só pode enxergar através dos sentidos, você vê finito, você vê material, você vê mortal. Este que você vê não é o que Deus vê. Este que você vê não é o que Deus fez, tá? A matéria que você está vendo não é assim que Deus te vê. Ele fez você a imagem e semelhança dele. Ele é espírito imutável e imortal. Mas como você está vendo através de um equipamento limitado, você não vê como é, tá? Por isso que a Bíblia diz, né, gente, que um dia a gente vai ver e vai ficar satisfeito, né? Antes eu não via, mas agora eu vejo. Então, quando a gente vê a realidade, é quando a gente não vê através da nossa mente, a gente vê através dos nossos sentidos espirituais, tá? Então, a expressão da consciência é o espírito. Deus, agora quando eu digo, eu estou falando da consciência de Deus, então pense nisso. Todas as vezes que você se colocar diante de uma mensagem espiritual, a sua pergunta é: de que eles estão falando? Eles estão falando da consciência divina ou da consciência humana? Se ele estiver falando da consciência humana, então, ou da mente humana, ele está falando de limitação. Se ele estiver falando da consciência divina, ele está falando de espírito. A consciência divina se expressa como espírito. Essa é a diferença, tá? Você, antes de existir como espírito, você existia na mente de Deus. Você é uma ideia, você é um pensamento, você é uma obra divina, uma obra de arte. Você é uma expressão do amor de Deus, tá? Deus se expressou lindamente através de você. Ele colocou Ele mesmo para fora, expressando a beleza dele em você, de forma espiritual, tá? Você tira da sua consciência uma pintura e pinta um quadro. Então, o quadro seria o espírito. Espero ter ficado claro. Gente, já estou esgotando a minha capacidade, porque eu também não sei dizer de uma outra forma, mas vou buscar. Se você ainda não entendeu, eu ainda vou buscar, até que você entenda, tá bom? Gente, obrigada pela oportunidade e que a gente possa desenvolver essa capacidade da gente espiritual cada vez mais, que a gente vá largando a nossa própria mente e que a gente vá crescendo no nosso espírito. Deus continue te abençoando. Namastê, muito obrigada.